dando prosseguimento às nossas atividades, né, do curso Refletindo a Prática Mediúnica e Estudos Psicológicos, hoje nós vamos falar do condicionamento na prática mediúnica, os condicionamentos. Antes de iniciarmos e entrarmos no tema propriamente dito, faz-se necessário retomarmos o raciocínio da nossa aula passada, no sábado passado, para que a gente possa fazer essa quebra aí, mais por uma questão pedagógica. Nós, na aula passada, falamos sobre a estrutura de como funciona o nosso psiquismo, a respeito dos nossos desejos não alcançados, né? Muitas vezes das nossas ansiedades, dos nossos desejos não satisfeitos, que o psiquismo vai lentamente levando e arquivando esses desejos para o inconsciente, e que eles vão aparecendo mais tarde na estrutura do aparelho psíquico, em sintomas simbólicos, e que nos faz ficar em um disco arranhado neurótico até que tomamos consciência do conflito, fazemos a catarse e temos a oportunidade de renovar-nos psiquicamente. Então, só para que rememoremos, essa estrutura aqui do aparelho psíquico, ela é uma estrutura que dentro da doutrina espírita ela é muito utilizada pelos espíritos, em especial Joana de Ângeles. A psicologia ela é dividida em escolas. Se pudéssemos falar em termos psicológicos, nós dividiríamos a psicologia em paradigmas, em escolas. E um dos primeiros paradigmas que surgiu dentro da psicologia foi o paradigma ou a escola psicodinâmica, na qual dentro dela estão inseridas todos os teóricos da psicanálise. Então, quando falamos em inconsciente, em ego, superego, self, máscara, sombra, inconsciente coletivo, são todos conceitos trazidos da psicanálise que se construiu através desses pensadores. Foi Freud, Jung, Lacan, Melanie Klein, Winnicott e vários outros pensadores que são construtores desse paradigma, que idealizaram essa estrutura de personalidade e também muitas outras. Essa é a clássica, é a estrutura de personalidade clássica. Mas há outras muito mais complexas, mas não cabe a nós aqui no estudo da mediunidade, por não ser um curso de psicologia, e sim um curso para que possamos aplicar o conhecimento à prática. Então, baseado nessa estrutura básica, nós vamos levar isso para a nossa prática mediúnica. Então, nós percebemos que o nosso psiquismo, né, usamos até aquele exemplo, um amigo nosso até pediu para fazermos uma enquete, quem foi comer sushi ou pizza quando saiu daqui? Alguém saiu daqui, eu recebi até umas fotos ali no WhatsApp do pessoal na pizzaria, porque ativou o desejo da pessoa. Então, muitas vezes, nós temos uma demanda afetiva que não foi satisfeita, para que façamos a revisão. Essa demanda afetiva, não encontrando satisfação, é lentamente recalcada pelo psiquismo no inconsciente. E fica ali aceite, guardadinha, esperando o momento para que ela possa descarregar. Enquanto ela não descarrega, o psiquismo faz um trabalho, porque uma vez arquivada, ela começa a gerar pressão no véu do inconsciente, no véu do esquecimento, perdão, querendo sair. Mas o véu do esquecimento fazendo essa barreira permite com que o ego vá fazer o trabalho para encontrar a satisfação do que não foi satisfeito. Então, quando ele começa a fazer a pressão, o desejo fazendo pressão para sair, gera uma tensão no aparelho psíquico, como a panela de pressão que a gente viu. A pressão aumenta. Então, é construir uma estrutura que é a fantasia, porque o inconsciente não sabe, rememorando, o que é o mundo material e o que é o mundo psíquico. Ele não faz diferença. Então, se você tem uma vontade de comer algo, que foi o exemplo que usamos, e ele pensa nesse algo, o aparelho psíquico aqui normalmente vai fazer uma descarga parcial da energia, não completa. Ela é sempre parcial para garantir a neurose. E quando ele joga nessa imagem que ele acredita ser real, eu reduzo a pressão, eu não me destrambelho, não enlouqueço, e dá tempo ao ego ir buscar no mundo real a satisfação que está no inconsciente. Lembrando que essa descarga é sempre parcial, ela nunca satisfaz, que é isso que nos movimenta a vida. Então surgem os comportamentos que são sintomas simbólicos desse comportamento que está arquivado. Por exemplo, observemos as pessoas que têm toque. Elas desenvolvem esse comportamento
pegam uma fechadura, precisam lavar a mão. Apertam a mão de alguém, precisam lavar a mão. Na realidade, o que ela faz, esse comportamento de lavar as mãos, é o sintoma simbólico para aliviar a pressão aqui dentro. Só que não resolve, porque é um sintoma, é uma forma, é o que nós chamamos de solução de compromisso entre o superego, o ego e o inconsciente. Ele acha uma forma de aliviar a pressão nesse comportamento repetitivo, sintomático. Então o indivíduo tem um trauma, um conflito inconsciente, que ele rejeita, não consegue acessar, e por não fazer isso, quando o trauma começa a fazer pressão para sair para a consciência que vai causar a dor psíquica, o ego reage, porque a função do ego é fazer com que não sintamos angústia, dor psicológica. Então, se o conflito sair, eu vou experimentar a dor. Aí o que é que ele faz? Já que você não pode sair e está criando pressão, eu vou arrumar microcomportamentos para ir descarregando. Aí eu pego uma fechadura, lavo a mão. Eu aperto, lavo a mão. Eu toco em algo sujo, tenho que lavar a mão. Então são esses sintominhas que lentamente vai fazendo essas pequenas descargas e reduzindo a pressão. Mas o conflito continua lá. Ele continua sempre lá. Essa proposta é a proposta da psicodinâmica. Essa é a proposta das escolas que Joana de Ângeles opta em ensinar na sua série psicológica. Opta em ensinar. Ela fala de todas essas propostas de uma forma de nós ganharmos consciência. E como desligar, então, essa lavagem das mãos? O indivíduo procura um especialista e vai fazer o caminho de volta. Então ele chega aqui, pega isso e traz para o ego. E fala, você lava as mãos porque na realidade você não tem um trauma que aconteceu em tal momento da sua vida. E gerou essa compulsão à repetição. Essa compulsão na qual você precisa, para aliviar a tensão gerada pelo trauma, ficar o tempo inteiro nesses microsinais de que você está em estágio de perturbação. Então essa foi a nossa última aula, um resumo geral. Sendo o papel da fantasia, esse papel de um mecanismo de defesa do ego para reduzir as pressões geradas pelos conflitos que não conseguimos resolver. E essa foi uma forma também que o ego descobriu para pegar a energia do inconsciente. Porque quando ele começa a fantasiar, então ele precisa da energia do inconsciente. O inconsciente vai arremessando essas descargas de energia e o ego vai crescendo, vai surgindo. Ele vai sendo alimentado pela energia liberada. Então essa estratégia foi muito salutar na construção da nossa consciência até determinado momento. Mas isso nos traz um pensamento ansioso, no qual nós não conseguimos parar de pensar. O tempo inteiro estamos pensando em alguma coisa. Quando fazemos isso, é o ego trabalhando as fantasias para que as descargas ocorram a todo instante, para que ele se mantenha vivo. Isso é uma forma do ego não desaparecer na visão dele. Na visão do ego, se ele parar de pensar, ele morre. Então, para que o ego não morra, fica o tempo inteiro derivando. E aí que entramos no campo do animismo, que estudamos na aula passada. Que a mente em purpurinho a todo instante fica produzindo fantasias e que pode confundir as fantasias do inconsciente, do trabalho, do inconsciente e do ego, com a mediunidade que a gente viu que não é real isso. Então, a partir do momento que a gente vê essas funções do aparelho psíquico, a gente agora vai fazer uma quebra, nós vamos fazer uma quebra de escola. Nós vamos sair da escola psicodinâmica e agora vamos entrar em uma nova escola para estudar uma outra parte da mediunidade que André Luiz fala muito, que é a escola cognitivo-comportamental. É uma escola que, para ela, veio em oposição a essa escola que os espíritos optam. Mas, embora venha em oposição, um paradigma oposto contra esse tipo de pensamento, ela trouxe contribuições significativas. Essa escola surge dentro da psicologia, falando que o ego, o inconsciente, toda essa estrutura, isso não passa de filosofia. Porque eu não posso provar, eu não tenho materialmente. Se eu abrir a cabeça de uma pessoa, eu não vou ver o ego lá dentro. Então, a ciência materialista fala que isso é metafísica. Não se pode trabalhar com ego inconsciente. Então, nós temos que criar uma psicologia materialista, uma psicologia da visão, que eu posso ver as coisas. Então, surge a psicologia comportamental e a psicologia cognitiva, que hoje se fundem em um paradigma só.
Então, para eles não existe ego, não existe inconsciente, não existe nada disso. Isso é conversa filosófica. Nós acreditamos em comportamento, diziam eles. Para nós, nós acreditamos no que podemos ver. No comportamento manifesto, que é segurar uma caneta, puxar uma cadeira, comer, se alimentar. Esse é o comportamento que as pessoas veem. E o comportamento não manifesto, que são os meus comportamentos emocionais. Mas tudo é comportamento. O que eu penso, as minhas fantasias, as minhas elaborações cognitivas, são para eles comportamentos não manifestos. Embora seja uma escola psicológica com a qual a doutrina espírita talvez não se afinize tanto, porque essa se aproxima sim da dinâmica do espírito, ela trouxe notáveis contribuições. Então é justamente nesse ponto hoje que iremos trabalhar. É justamente nessa escola hoje que nós iremos beber nas fontes, para que possamos explicar alguns mecanismos da mediunidade. E para que possamos começar a falar dessa admirável escola, é necessário evocar o caso Marcelo, que existe na obra Mundo Maior de André Luiz, que vai cair justamente na questão do nosso estudo da tarde, noite de hoje. E esse caso é um caso muito especial. Ele relata a história de Marcelo, um jovem que havia estagiado em sua outra encarnação, após o desencarne, por longos períodos nas regiões umbralinas. Ele foi alguém que, dominado pelo poder, pelo conhecimento, pelo intelecto, utilizando as potências mentais para levar à perturbação, angariou muitos inimigos. E no desencarne, foi arrastado para as regiões baixas do plano espiritual, e ali começou a sofrer as torturas que os seus algozes lhe impunham. E diante daquelas perseguições, daqueles quadros alucinatórios que ele recebia, ele experimentava choques fluídicos sucessivos. Ele não poucas vezes rezara, pedia a Deus que o arrancasse daquele sofrimento. Mas as vinculações mentais eram tão profundas que ele não conseguiu se libertar. Era necessário que ali ele estagiasse por um longo período, para que pudesse, queimando as dívidas, fazer o reajuste, o reequilíbrio, sofrendo na própria estrutura perispiritual as dores e ir caminhando na direção do reajuste. A espiritualidade por longo período acompanhou-lhe os passos sofridos, até que chegou o momento em que o sofrimento já não lhe fazia sentido. Era necessário que ele ganhasse em consciência para poder caminhar na direção da evolução. Então os espíritos amigos lhe resgataram, lhe retirando das regiões obscuras da terra, do plano espiritual, o levando às colônias de recuperação. Ele se reabilitou, começou a conhecer a proposta e a psicologia de Jesus. E ali, tomado de infinita ternura pela proposta de Jesus, decidiu mais uma vez retornar à terra agora renovado, com missões e sonhos novos, fitando agora um caminho luminífero, resolveu reencarnar. E através do planejamento da espiritualidade, ele chegou à carne nova. E começou a trilhar o seu caminho agora com a intuição de que deveria espiritualizar-se. E assim o fez. Mas logo que foi ganhando em maturidade, quase alcançando entre a adolescência e a idade da razão, ele começou a apresentar um transtorno epilético. Ele começou a apresentar distúrbios neuróticos. Ele fazia quadros de convulsões perturbadoras constantemente. Ele havia criado uma perturbação decorrente do seu estágio prolongado nas regiões do umbral. E a partir do momento que ele foi se dedicando, aquelas crises convulsivas foram se amenizando, porque haviam lhe lesado a parte fisiológica, mas também elas eram ativadas por processos obsessivos. E à medida que ele caminhava na seara do Mestre, ele ia lentamente diminuindo a sua cruz, o peso, e aos poucos ele foi se estabilizando. Ele não eliminou a doença como um todo, mas as crises se espaçaram significativamente. Ele começou a se reequilibrar. E é aí que ele, na sua jornada, cruza o caminho com André Luiz. Naquela noite em especial, André Luiz, acompanhado de um admirável mentor,
chegaram à casa de Marcelo e ele estava em culto no Evangelho do Lar com outras duas pessoas. Fizeram as preces, ali conversaram. Aquela figura amiga que ali se apresentava perguntou-lhe como o seu estado de saúde. Ele o bem relatou, disse que estava estabilizado e que há muito tempo não apresentavam crises, mas que estava lutando para a sua recuperação física e espiritual. Aí o fez aquela pequena reunião, a casa iluminada pelas preces, e ele se recolheu ao leito e lentamente caiu em sono. E naquele instante em que o corpo dormiu, a alma se libertou. Ele saiu do corpo em desdobramento do sono, e logo que saiu encontrou André Luiz e o mentor espiritual que lhes acompanhava. E então se aproximaram de Marcelo e começaram a trocar algumas informações. O mentor perguntou a Marcelo como ele estava se desenvolvendo nos seus trabalhos espirituais, e em meio àquele diálogo fraternal, eles observaram de repente que passaram dois vultos negros o circundando. O jovem estava profundamente sintonizado na conversação, mentalmente sintonizado com André Luiz e o guia, mas começou a ficar pálido diante dos vultos obscuros que lhe circundavam. Eles acharam a movimentação psicológica do jovem estranha e ficaram a observar aqueles espíritos que ali agora se apresentavam na condição de perseguidores, viram a presença da luz e ficaram ao longe. Mas foi o suficiente para que Marcelo começasse a entrar em um quadro de convulsão. E como alguém que queria se esconder, mergulhou no corpo, atormentado. André Luiz teve a ânsia de auxiliá-lo, de segui-lo. O mentor espiritual o interrompeu. Pediu que deixasse. Ele mergulhou novamente no corpo e ali começou a se debater em convulsões. André Luiz então perguntou ao admirável mentor e começou a fazer algumas indagações nas quais vai desaguar no que precisamos de informação para estudar na tarde de hoje. O jovem, somente na presença dos espíritos que o viciaram nos processos obsessivos do seu estágio no umbral, causaram-lhe um processo de condicionamento. Os espíritos nem mal se ligaram a ele, porque ele estava em sintonia direta com o mentor ali em conversação. Mas quando ele viu os vultos, ele começou a evocar, através dos mecanismos mnemônicos da mente, as lembranças dos traumas sofridos na região do umbral e começou a se debater em convulsão. E então o mentor disse a André Luiz: lembra dos reflexos condicionados de Pavlov? André Luiz, mas isso não seria mediunidade, não seria uma perturbação? Ele não está vinculado aos espíritos que o perseguem? E a conversa foi se dando. E ele perguntou: você se lembra dos reflexos condicionados de Pavlov? E André Luiz disse: os reflexos condicionados não se aplicariam aos diversos fenômenos medianímicos? Porque o Espírito lhe explicou, isso não é nada mediúnico. Ele nem sintonizou com os espíritos que ali estão. Somente a presença deles lhe causou esse transtorno. Ele caiu em estado de total convulsão, o que poderia ocorrer também se ele estivesse dentro do corpo, se ele estivesse ligado novamente ao corpo, usando o termo mais correto. Se ele vinculado novamente em estado de vigília, somente a presença daquele espírito poderia fazê-lo ter a convulsão. Então o diálogo seguiu. Os reflexos condicionados não se aplicariam a diversos fenômenos medianímicos? Pessoas que muitas vezes apresentam tiques, apresentam movimentos que se fazem caracterizar por alguns indivíduos como mediúnicos, não seriam esses comportamentos e que nada tem a ver com a mediunidade, a não ser uma perturbação dela? Ele pergunta. O caso Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios do condicionamento de Pavlov, respondeu o espírito. É exatamente o mesmo princípio estudado por Pavlov em seu laboratório. E André Luiz segue: os reflexos condicionados não elucidam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbam os ciclos dos experimentadores encarnados? Sob a evocação de certas imagens,
o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além, não tendo nada a ver com o fenômeno mediúnico? O problema oferece relações com os mesmos princípios de Pavlov? Perguntou André Luiz. E o espírito responde: se as consciências fragmentárias do experimento que nós vamos estudar aqui eram capazes de usar essa energia provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com ele. Se os animais que Pavlov estudou poderiam eliciar as mesmas respostas que Marcelo em compulsão em contato com as obsessões, imagine no caleidoscópio dos fenômenos mediúnicos. Seria inevitável que esses condicionamentos não ocorressem. E aí que entra o nosso estudo. Para que possamos mergulhar nesse diálogo, nessas informações, se faz necessário saber qual é o conceito, a proposta de Pavlov. E ele nos traz, então, uma informação bastante interessante. Pavlov, um cientista russo, estava em seu laboratório e ele tomou de um cão e o trancou em uma sala que estava imune a sons específicos e deixou em um ambiente neutro, em um espaço neutro. E ele começou então a alimentar esse cachorro e percebeu que à medida que ele apresentava a alimentação ao cachorro, o cachorro salivava. Ele periodicamente levava a alimentação ao cachorro, que ele passou a cuidar. Então ele decidiu fazer um corte na gengiva do cachorro e colocar aí um dreno para que ele pudesse saber a quantidade de saliva que o cachorro liberava à medida que ele lhe apresentava a alimentação. E todo dia assim o fazia. Ele apresentava a alimentação e media a quantidade de saliva e ele percebia que todas as vezes, na presença do estímulo da comida, o cachorro liberava a saliva. Então ele resolveu continuar as suas experiências e resolveu perceber se outros estímulos eliciavam a salivação, desencadeavam o processo de salivação. E ele então passou a tocar uma sineta e o cachorro não liberava saliva. E ele teve uma sacação, uma ideia. Resolveu então apresentar os dois estímulos. Todos os dias, quando ele levava a comida, ele tocava uma sineta junto. Ele apresentava a comida e tocava o sino. Apresentava a comida e tocava o sino. E lentamente ele observava que na apresentação dos dois estímulos o cachorro continuava salivando, porque a comida estava presente, até que ele resolveu apresentar somente, depois de um longo período apresentando os dois estímulos, fazer somente o barulho da sineta. Foi quando o cachorro salivou sem a presença da comida. Ele então observou que havia algo ali que precisava ser trabalhado. Um estímulo que não eliciava um comportamento antes, agora passou a eliciar. Ele teve então a percepção de que podemos parear alguns estímulos e aquele estímulo que não desencadeava determinados eventos em nós, que eram, digamos, neutros, estímulos neutros, passaram a desencadear, como no caso do cão. Ele lhe apresentava a comida e a comida naturalmente lhe liberava as salivações. Ele lhe apresentava a sineta que não liberava as salivações. Ele fez o pareamento dos dois estímulos. Apresentava o som e a alimentação. Até que ele tirou a alimentação e a sineta passou a fazer a função do que a comida fazia, criando-se aí um condicionamento. Esse é o que chamamos de condicionamento pavloviano, o condicionamento narrado por André Luiz em sua obra. E é justamente esse diálogo que se gira em torno desse experimento. E isso tem tudo a ver com mediunidade. Tudo a ver. Porque nós podemos ficar doentes se não conhecermos, pelo menos basicamente, o porquê os espíritos nos pedem
que o fenômeno mediúnico seja tão natural, algo tão sensível e simples, que somente quem o conheça profundamente saiba que ele está acontecendo. Somente aquele que sabe a possibilidade do intercâmbio mediúnico entre o mundo material e espiritual, vê alguém escrevendo em transe, sabe dizer que aquele transe da psicografia é um transe mediúnico. Sem qualquer tique, sem qualquer movimento, sem chamar qualquer atenção, sem fazer qualquer fórmula para que aqueles movimentos deem certo, sem gerar qualquer pareamento que leve o médium ao condicionamento. Então nós precisamos entender qual a orientação dos espíritos para que não caiamos nos condicionamentos na prática mediúnica. E é aqui que nós vamos começar a fazer as nossas análises trazendo o experimento. Ele apresentou a sineta, mas o bife, a alimentação. O cachorro percebia e salivava. Esse é o resumo do experimento. E nós observamos aqui, Nós observamos aqui que a sineta era o estímulo neutro, não fazia efeito nenhum no cão. E nós observamos que o bife já era o estímulo condicionado, porque quando ele apresentava, salivava. É o que ele chama de condicionamento respondente, são os nossos reflexos naturais, como o reflexo patelar, por exemplo. O médico nos bate ao joelho e nós respondemos, é o nosso corpo, é o condicionamento natural e biológico do corpo. No que chamamos de contingência, nessa contingência, nós percebemos que há um pareamento de estímulos que vão resultar nessa salivação. A partir do momento que nós compreendemos isso, nós chegamos na segunda etapa, que o que era neutro passa a ser condicionado e que vai iniciar no cachorro a mesma resposta. Percebem a diferença? Um estímulo que era neutro passa a ser condicionado, iniciando exatamente as mesmas respostas fisiológicas. Exatamente. Então nós vemos aí o condicionamento respondente pavloviano. Como que isso se aplica à mediunidade? Observemos aqui essa terceira contingência. A relação entre essas duas contingências. A sineta é o espírito que quer se comunicar, o espírito que quer entrar em contato conosco, como aquele vulto negro que passou. Quando ele entra em contato conosco, é preciso estabelecer uma ligação fluídica. Ele pode entrar aqui nesse ambiente e não estabelecer ligação fluídica com nenhum médium, entrar, sair e ninguém. De alguma forma podemos alguns até vê-lo, mas sem uma ligação fluídica, que vai gerar um fenômeno mediúnico. E quando ele faz a ligação, é um comando. Seria a parte condicionada de escrever. É quando começamos a atuar mediunicamente. Ele envia o comando ao médium e o comando é o PIF, a ligação fluídica. Então nós temos o estímulo neutro, espírito sineta, o comando que ele dá para a atuação do médium, que ele vai fazer, se é falar, se é escrever, se é pintar um quadro, é o comando. O cachorro é o médium. O cachorro é o médium. E no final nós temos o comportamento mediúnico. Essa é a contingência da mediunidade. É assim que funciona. Nós precisamos de um espírito, uma ligação fluídica, com afinidade com o médium, para gerar o fenômeno mediúnico, que é o comportamento. Muito parecido com essa contingência aqui de Pavlov. Muito parecido. Então, vamos caminhar. Pavlov, então, apresenta essa observação. Se os organismos podem aprender novos reflexos, como o cachorro, ele aprendeu um novo reflexo. Ele não salivava perante uma sineta, mas depois que pariu e tirou a carne, ele passou a salivar na presença da sineta. É um reflexo novo. Se os organismos podem aprender novos reflexos, podem também aprender a sentir emoções, respostas emocionais que não estão presentes em seu repertório comportamental. Ou seja, nós podemos condicionar as pessoas a fazer coisas que elas não faziam e passar a fazer. A presença de um espírito sozinho em si, ela não é nada, é um espírito ali presente. Mas à medida que ele vai se comunicando sucessivamente com o médium, ele pode condicionar o médium a determinados comportamentos.
E aí que entra a análise que nós vamos fazer. Então nós temos a contingência que nós acabamos de analisar, mas agora vamos pegar e tentar dar uma personalidade aí a essa estrutura. Nós temos imagine que havia um espírito A querendo se comunicar com o médium. O espírito A, ele manda um comando, era um espírito que é o estímulo neutro, é assim mesmo. Quando ele manda a ligação fluídica para o médium, ele vai despertar os condicionamentos do médium, como nós estamos estudando, a pilha está ao vivo. Como nós estamos estudando, e à medida que ele vai aqui, nessa primeira estrutura do condicionamento, nessa primeira contingência, onde o espírito é o estímulo neutro, o espírito A, e nós temos o comando que ele emite, o médium na posição do cachorro, e ele vai gerar um comportamento X. É aquela mesma instrução. Nessa proposta que nós acabamos de analisar, é a natural. É o que ocorre a todo tempo nas reuniões mediúnicas. É o que ocorre a todo tempo nas reuniões mediúnicas. Paulo, você pode aumentar um pouquinho esse microfone, por favor? Eu já estou colocando. Só um minuto, por favor. Obrigado. É o que ocorre nas reuniões mediúnicas. Agora observemos aqui. Imaginemos só que esse espírito A, quando ele chega e se liga fluidicamente ao médium, ele tem um sinal para se identificar. Ele passa a mão na cabeça, ele bate no peito, ele bate na mesa para dizer que é ele. Um fenômeno físico, qualquer. Ele quer se apresentar, ele se liga ao médium e ele faz alguma gesticulação e vai sucessivamente se comunicando. Achei o meu médium, vou trabalhar com ele. E vai trabalhando, e isso vai pareando sineta e bife, durante muito tempo, e o médium recebe na condição do cachorro e faz um comportamento X todas as vezes que o espírito chega. E se liga com ele. Até que certo dia o espírito chega na reunião, hoje eu não vou trabalhar não. Acho que eu vou ficar só observando aqui, eu vou deixar a minha mãe descansar um pouco. Ele vai até me ver aqui, mas eu não vou trabalhar. Aí o médium vê o espírito A e faz o mesmo comportamento X sem qualquer comando, apresentando aí o condicionamento. Aí muitas vezes o espírito está ali, do lado, o médium vê o espírito e ele está gesticulando sem ter mediunidade nenhuma. Simplesmente pelo fenômeno de condicionamento. É justamente por isso aqui que Pavlov e os espíritos da codificação kardeciana nos orientam que a mediunidade não pode ter trejeitos, para que o médium não adoeça. Quando o espírito vai se manifestar, ele deve vir naturalmente, sem tiques, sem informações acessórias que vá, de alguma forma, comportamentalmente, anunciar aquele espírito, ou fazer de qualquer forma. Nós vemos esses condicionamentos constantemente em nós. Muitas vezes as pessoas vão escrever normal, sem fenômeno mediúnico, aí entorta a língua e vai escrever. Ou às vezes vai passar batom, aí fecha o olho. Isso é condicionamento. Nós nem sabemos por que fazemos. Mas em algum momento esses estímulos foram pareados e virou um condicionamento em nós. Então o que era um estímulo neutro passa a ser um estímulo condicionado. E o médium passa a desenvolver um tique, uma perturbação. E isso exige tempo. Um período, muito tempo se relacionando com a entidade, que acreditávamos muitas vezes ser uma entidade muito luminífera, mas que ela também tem um problema. Um problema no sentido de que talvez a proposta mediúnica que ela traga não seja a mais adequada. E é justamente por isso que os espíritos falam que o fenômeno mediúnico não pode ter nenhuma manifestação dessas, desse estardalhaço, bater na mesa, o tomar o passe junto com a comunicação, para que não haja um pareamento dessas informações gerando um condicionamento. Porque isso mais tarde vai gerar uma perturbação ao médium.
diante do trabalho mediúnico. E isso é algo a longo prazo. O médium vai lentamente sendo condicionado. Ele poderia muito bem conversar com a entidade, pedir que ela se manifestasse naturalmente, sem tiques, sem trejeitos, para que não haja esse condicionamento. E o médium só vai ver o resultado disso aqui depois aí de um longo período trabalhando mediunicamente. Porque aí não há mais controle. Lembremos de Marcelo. Marcelo passou muito tempo nas regiões recebendo esse comando aqui. E a mesma contingência que ele estava submetido foi quando ele, em conversação com André Luiz, o espírito algoz se apresentou e ele começou a ter a convulsão, sendo que o espírito não fez nada com ele. Essa mesma contingência aqui. O espírito simplesmente passou e ele caiu em convulsão, sem controle nenhum. Ele não podia controlar. Da mesma forma que o cachorro não podia controlar a saliva diante da cineta. Não haveria como existir esse controle porque estava condicionado. Há como fazer a extinção. É justamente à medida que a psicologia comportamental foi evoluindo, eles conseguiram fazer o tratamento para as pessoas que têm determinados condicionamentos. As pessoas toxicômanas, por exemplo, elas são condicionadas ao uso da droga. Quer essa contingência aqui do usuário, a droga, e o resultado disso aí. Tire aí a droga dessa relação. Ele vai cair em total estado de perturbação, começando a fazer uma série de respostas. Mas nós precisamos ir um pouco mais longe, para que a gente possa entender ainda mais o impacto na mediunidade. Nós precisamos entender uma seguinte questão, o que é muito comum nas salas mediúnicas, que é um conceito também trazido por Pavlov, que é a generalização respondente. Após um condicionamento, estímulos que se assemelham ao estímulo condicionado, no caso do cachorro à sineta, e no caso do médium, o espírito A, que começou a se comunicar com ele, assemelham-se, os estímulos que se assemelham ao estímulo condicionado podem passar a iniciar uma resposta condicionada. E é aí que a gente precisa também, nós precisamos fazer uma análise. Observemos aí o que já estamos estudando: o estímulo neutro, o comando, o médium e o comportamento X. Vamos abrir logo tudo aqui que a gente vai analisar. Então o espírito A, imagine que esse espírito A era um senhor, um homem velho, ou que pelo menos aparenta, que muitas vezes os espíritos, eles parecem ser velhos, mas nós os olhamos e eles não têm nenhuma ruga, embora a energia pareça ser de uma pessoa extremamente experiente. Eles passam essa sensação, principalmente os evoluídos, que carregam grandes cargas de conhecimento moral e intelectual, são espíritos já antigos, mas na aparência refletem o amor de que são portadores. Uma aparência lúcida, branda, calma, sem essa aparência de cansaço e de velhice, que nós encarnados temos. Mas imaginemos que fosse um espírito de um senhor aqui, e ele lentamente vai se comunicando com o médico com algum trejeito. Imagine que ele chegue lentamente, todas as vezes que ele tem que incorporar, ou fazer o transe psicofônico, ele desce 3 pancadinhas na mesa. Cheguei, sou o espírito A, vou lhe ajudar. Então ele vai fazendo esse trabalho. Suponhamos que lentamente ele vai fazendo esse trabalho. Incorporou, fez o transe psicofônico, ele dá as 3 pancadinhas na mesa. Até que surge a segunda contingência, o condicionamento já está estabelecido. O espírito A só aparece, o médium já dá 3 pancadas na mesa, só na presença do espírito, sem qualquer ligação mediúnica. É o que nós estudamos agora. O condicionamento já está instalado. Ele faz esse mecanismo automático pelo condicionamento. Aí chega um outro momento, porque essa é a função da mediunidade, porque uma vez que trabalhamos com um único espírito, nós estamos correndo um grande risco de estarmos em obsessão. Porque a mediunidade deve ser uma porta para a comunicação com os espíritos. Se alguém toma conta dela, ela está ocupando e ela não está realizando a verdadeira função. Então, como é natural, em uma mediunidade normal, surge a oportunidade de que o espírito B vá se comunicar com esse médium que já está condicionado. Aí chega o espírito B e quer me comunicar. Aí o médium percebe, na vibração, quando a ligação é feita, que aquele espírito também tem essa energia de um espírito senhor,
experiente, uma pessoa já velha. Quando ele recebe o comando do Espírito, o médium, ele faz o mesmo comportamento X. X aqui, X aqui, X aqui, Espírito A e Espírito B. Espíritos diferentes, com o mesmo resultado, com o mesmo comportamento X, que são as 3 pancadinhas da mesa. Isso é o que nós chamamos de generalização respondente. É o momento em que um estímulo parecido, uma energia parecida, é captada pelo médium que vai desencadear o mesmo comportamento. Então o espírito chega, dá o comando a ele sente a vibração, o médium experimenta a vibração e dá 3 pancadas na mesa, sendo que já era outro espírito, que não adota esse comportamento. Aí o espírito chega para se comunicar, entra no campo do médium, na parte fluídica do médium ali para fazer a assimilação, a troca dos fluidos. Aí ele olha o médium está dando 3 pancadas na mesa. Aí ele observa aquilo e vê com estranheza, porque aquilo não foi uma informação que ele passou. O médium, nesse instante, está condicionado. Então nós observamos que é muito importante ter essa vigilância. Ter essa vigilância em todos os sentidos. Nós percebemos isso aqui no campo dos comportamentos manifestos, em que os comportamentos que são vistos pelas pessoas, a forma de escrever, a forma de pintar um quadro, a forma de falar na psicofonia. Quantas vezes eu não saio daqui, vou participar de reuniões mediúnicas ou proferir palestras em Goiânia, e os médiuns lá incorporam com o sotaque goiano. Todos os espíritos que passam é com o sotaque goiano. O que você acha que é isso? É a mente do médium vestindo a ideia. É errado? Não totalmente. É um animismo natural da mediunidade. O espírito está mandando informação ao médium, ele está vestindo a informação com o psiquismo dele, mas não quer dizer que aquilo é mentira. O animismo está presente. E o médium fica condicionado. Todos os espíritos que se manifestam lá no médium goiano vai vir com o sotaque goiano. Vai vir com aquele sotaque. Pode ser um senhor, um velho, um espírito que morreu lá em Recife, um espírito que morreu nos Estados Unidos, vai ter sempre a voz do goiano, porque ele está condicionado. Então a gente percebe que isso é importante. Isso é muito importante para o exercício da mediunidade. Porque agora, nesse instante, nós observamos os comportamentos que são manifestos. Os comportamentos que as pessoas veem. Mas talvez aqui o mais deletério, que é o comportamento não manifesto. O comportamento do condicionamento mental, das emoções. Que é esse que nos leva a interferir ainda mais na mediunidade. Observemos aqui que esse espírito veio na mesma história de um mundo maior, aí nós estudamos, que veio um espírito, procurou a melhor médium, ele encontrou a melhor médium, o espírito do médico, que queria se comunicar, e entrou em contato com ela. Quando ele irradiou, isso começou a fazer uma derivação de pensamentos na mente dos outros médiuns. Quando ele chega na reunião, o que é o espírito? O espírito, nesse caso, é um estímulo neutro. Ele não está se comunicando com ninguém. Ele entrou aqui, se materializou aqui nessa reunião, e nós estamos vendo. Mas ele não entrou em contato mediúnico com ninguém. É um estímulo neutro. É alguém que está presente aqui na reunião, como qualquer um. Que entra aqui na reunião, para aqui na frente, é um estímulo neutro. Não tem presença nenhuma. Mas se eu chego a alguém aqui da plateia e começo a cutucar, pegar na mão, eu estabeleci uma ligação. Escreve aí o que eu estou te falando. Aí começo a dar comandos a essa pessoa, a ligação estabeleceu. Então eu deixo de ser neutro. Eu não estou mais neutro na reunião. E foi o que aconteceu. O estímulo neutro que o espírito chegou na reunião deixou de ser neutro no momento em que ele deu o comando. Ele queria se comunicar com essa médium, mas a irradiação com uma lâmpada liga e espalha raios. Da mesma forma, alcançou a mente do médium, dos médiuns que estavam ali em volta. Se recordem da história que eu contei, na realidade que eu narrei que André Luiz contou. Quando o espírito quis psicografar, ele com uma lâmpada arremessou os raios que alcançou a mente dos médiuns, que era o comando para esse médium aqui, para essa médium, e eles registraram. Então esse é o comando, os raios que escapam da vibração do espírito.
quando ele dá esse comando, os médiuns começam a emitir os comportamentos não manifestos. É o que Skinner chama de comportamento não manifesto, que é o segundo teórico, aí o terceiro teórico da área comportamental. Os médiuns não estavam participando do fenômeno mediúnico e começaram a liberar os clichês mentais, liberando o comportamento. Agora imaginemos nós passar 50 anos trabalhando desse jeito aqui. Será que nossa mente vai ficar condicionada? Imagine nós passarmos 20 anos trabalhando como médium dessa forma aqui. O espírito queria se comunicar, ele recebe a vibração que não era dele, percebendo a presença do espírito, e diz para o dirigente: nesse momento eu estou vendo um hospital, aí na próxima reunião eu estou vendo um livro, na outra eu estou vendo uma enfermeira, na outra eu estou vendo São Vicente de Paulo. E nenhum são quase mediúnicos, ele passou a vida trabalhando dessa forma. Quando chegar qualquer espírito para se comunicar com o médium que não seja ele, ele vai estar com a mente condicionada. Ele vai começar a relatar os quadros que a mente dele expulsa em total estado de condicionamento. Isso é a ciência explicando a mediunidade. E nós observamos isso, e é por isso que os guias mentores espirituais insistem tanto conosco. A mediunidade deve ser exercida com simplicidade. É um fenômeno que não deve ter qualquer estardalhaço, qualquer manifestação comportamental excessiva, para que o médium não adoeça. São justamente esses pareamentos que fazem com que tenhamos tiques, que são perturbações da psicomotricidade, que a psiquiatria estuda já a longos períodos, onde a pessoa desenvolve tiques, as gagueiras, os problemas comportamentais, que nós vemos a todo instante, e que o médium só vai ver o resultado disso após longos anos de trabalho sem consciência. Porque à medida que ele começa a se comportar da maneira adequada, ele vai eliminando esses comportamentos e passa a estabelecer uma ligação ideal com os espíritos que lhe chegam. Então, se nós percebemos no nosso intercâmbio mediúnico que chega um espírito conosco e que se diz nosso guia e que apresenta qualquer manifestação incompatível com a doutrina espírita, porque não existe nenhuma obra da doutrina espírita que nos ensine que precisamos ter qualquer manifestação exterior para a mediunidade acontecer, no sentido de sair do corpo do médium algo, algum estalar de dedos, algum barulho com a boca, algum torcer de língua, algum passar a mão na cabeça, algum passar a mão nas costas. Não há nenhum livro que nos ensina isso, inclusive eles nos pedem que não façamos, para que não atraiamos entidades que têm essa conduta. Então, se nos aproxima um espírito que se nos desguia com esses comportamentos, conversemos com ele. Falemos com ele que agora você, tendo conhecimento dos condicionamentos, é preciso saber isso. O que é um estímulo neutro, o que é um estímulo condicionado? Não, você não precisa guardar nada dessa estrutura complexa, que é muito mais complexa do que isso aí. É o feijão com arroz da análise comportamental. O que precisamos guardar é que eu não posso ter nenhum trejeito no exercício da minha mediunidade. A mensagem final é essa. E qualquer espírito que me chegue com qualquer comportamento que me induza a ter qualquer tique ou algo repetitivo, eu devo conversar com ele, para que ele mesmo se observe nesse sentido. Porque a partir do momento que você vai recebendo essas induções do espírito que se diz seu guia, seu orientador, mais tarde você vai ficar sem ele, sem o estado da vibração mediúnica, e talvez até no plano espiritual você tenha um desconcerto, quando você desencarnar, como foi o caso de Marcelo. Às vezes você retorna na condição de médium para lá, para o lado espiritual e volta com esses tiques, com esses trejeitos, que vai levar muitos anos para que possamos fazer a extinção. Existem terapias adequadas, a terapia da extinção dos comportamentos, mas à medida em que o médium, se você se percebe nesse estado, se você vê que a sua mediunidade está caminhando para um condicionamento, há uma necessidade de começar a se observar. Nós apresentamos uma proposta na aula passada, que era justamente da análise dos quadros e das
e dos desvios mediúnicos que isso pode nos acarretar. E ontem nós chegamos à sala de avaliação, de iniciação, para participar dos trabalhos. O grupo nos convidou, nos chamou que pudesse fazer a dirigência, apresentando uma técnica sem a visão dos quadros. Então nós fizemos o exercício. Os médios trabalharam sem relatar nenhum quadro. Muitos deles ficaram em total estado de ansiedade, agoniados na cadeira. Quando terminou, relataram: eu fiquei sentindo um desconforto, queria muito falar. Isso é sinal do condicionamento. Porque quando tiramos o estímulo, o médium não pode fazer aquele comando que ele recebe, que é ver. Nós entramos no estado de extinção do comportamento. O termo técnico é esse. E quando ele entra nesse estado de extinção, começa a se desenhar alguns sintomas. Um deles é o aumento do comportamento do médium em estados emocionais e comportamentais. Aí ele se mexe na cadeira, agoniado, não sabe como sente. A ansiedade se lhe transborda. Isso é tudo sinal de condicionamento. É tudo sinal de que quando eu tirei o estímulo, quando eu proibi o do caso, quando foi posto na reunião que não se poderia comportar com o comportamento condicionado, colocando o médium em extinção, ele começou a fazer os quadros típicos do processo de extinção, que é o aumento das situações emocionais, dos estados emocionais, onde o médium entra num estado de aceleração. Ele começa a ficar ansioso, outros ficam tristes, outros não querem desapegar. Fala: não, só consigo trabalhar assim, trabalho há 1000 anos assim, há 10 anos, 20, 30 anos. Aí fica melancólico e começa a responder emocionalmente à ausência do estímulo condicionado. E tudo isso é sinal de condicionamento. Se você percebe que você quer deixar de fazer alguma coisa e começa a responder emocionalmente àquela retirada do comportamento, isso é sinal de condicionamento. Observemos, por exemplo, os dependentes químicos, que estão condicionados ao uso de droga. Tirem a droga dele. Ele vai começar a entrar em total estado de perturbação psicológica, mas também química do órgão que está adaptado àquela substância. Então, psicologicamente, ele responde, fica louco procurando, em estado que nós chamamos de fissura. Procurando a droga, se preocupando com ela, em total estado de ansiedade, demonstrando total estado de condicionamento entre a droga e o seu psiquismo. Obviamente que ali há um outro estímulo, um outro mecanismo da contingência, que é também a compulsão comportamental fisiológica. O organismo está preso quimicamente à substância, mas há também a dependência psicológica, que é a compulsão repetitiva do hábito. As pessoas que fumam, tire o cigarro, ela não sabe onde bota as mãos, ao ponto de ter que fumar um cigarro de água, como é aí, com essência de rosas, para fazer a substituição psicológica do cigarro, para manter aos poucos e sendo tirado o condicionamento psíquico, porque ela tem o químico e o psíquico. Se você tira naquele momento, ela ocupava grande pedaço do seu dia, sozinha com o cigarro. Agora ela não tem mais um companheiro, fica aquela: amputei a minha perna. Aí a pessoa começa a responder em quadros de ansiedade, passa a comer muito, tentando achar de alguma forma, em estado de ansiedade e perturbação, o estímulo condicionado que foi retirado. E na mediunidade é da mesma forma. Da mesma forma. Se os espíritos por longos períodos vão condicionando o médium em comportamentos que não são compatíveis com o exercício da mediunidade, você vai cair nesse estado aí. Você vai desenvolver um transtorno da psicomotricidade, um transtorno mediúnico, um quadro mediúnico, no qual vai demorar muito tempo para poder sair dele. Então observe, se você é médium psicofônico e há sempre um comportamento seu que está sempre presente em toda a comunicação, o seu jeito de falar, a forma como você permite o transe, se você tem qualquer movimento, observe se você tem algum condicionamento. Com espíritos diferentes. Quando o espírito se aproxima, se o espírito está ligado a você, não está. Há médiuns, por exemplo, que tantas vezes tenho observado em salas de reunião, que todo início de reunião relatam exatamente o mesmo quadro. Eu estou vendo um bosque com uma árvore, e há espíritos aqui trazendo ervas,
para limpar as pessoas e para curar. Próxima reunião, o mesmo quadro. Vejo um bosque, vejo árvores, vejo ervas, vejo espírito. Próxima reunião, o mesmo quadro. É um condicionamento. Se a pessoa tira, se ela silencia e não fala aquele quadro, ela entra em estado de ansiedade. Será que minha mediunidade se perdeu? Será que eu estou entrando em desvio mediúnico? Será que está acontecendo alguma perturbação? Só que ele esquece que a perturbação já começou há muito tempo, na proposta do condicionamento pavloviano trazida por André Luiz. Então, como devo fazer o transe mediúnico? Em silêncio. Aquiete a sua mente, deixe com que o espírito se ligue sem qualquer movimento, sem bater na mesa, sem passar a mão no peito, sem piscar os olhos. Feche os olhos, respire, e que as pessoas que nem sabem que é mediúnico, nem vão saber que você fez o transe. Às vezes você está ali em total transe mediúnico e as pessoas nem perceberam que você incorporou, ou que você fez o transe mediúnico. Essa é a mediunidade espírita. É a mediunidade que pode estar em qualquer lugar, trabalhar em qualquer circunstância que ela estará, sempre equilibrada. E à medida que você vai passando esse filtro no exercício da sua mediunidade, você faz uma seleção de uma massa de espíritos enormes que não vão se comunicar com você, porque você passa a ser um médium consciente. Então os espíritos que vêm se comunicar com você são os espíritos evoluídos, que não têm tiques, que não têm trejeitos, que não têm pancadas, que não têm manifestações exteriores, porque eles não pactuam com esse comportamento mediúnico. Chega um espírito da magnitude desse espírito da obra, um espírito muito elevado, que queria trazer uma mensagem. Ele entra no campo do médium e o médium começa se mexendo na cadeira, porque é assim que ela aprendeu a fazer o transe. Ele não está dizendo nada e ela já está ali se movimentando, batendo, fazendo alguma coisa, e ele observa e não tem comunicação alguma. Então ele se afasta e vai procurar outro médium. É isso que acontece conosco. Nós escolhemos os espíritos que se comunicam através de nós, através do nosso estado psíquico. Esse é o filtro. E quanto mais nos melhorarmos psicicamente, mais os espíritos de luz nos requisitarão para auxiliar os que não são de luz a se recuperar. Essa é a nossa proposta da tarde de hoje. Nós vamos fazer a pausa aí para a liberação das perguntas e posteriormente responder o que for possível e encerrarmos a nossa reunião. Nós vamos iniciar aqui com a primeira pergunta. Por qual motivo um espírito viria a uma reunião para não fazer nada? Nós observamos na obra, quando eu digo simplesmente vir a reunião, como essa reunião desse quadro aqui, que está aparecendo no slide, André Luiz chega com o orientador, mas quem coordenava a reunião era o espírito que ia psicografar com essa médium que está ali à frente dele, sob o halo de luz. Então o orientador de André Luiz fala: você não fará nada, você ficará aqui e observará somente. Você vai vir aqui para estudar, somente observar. No caso de André Luiz, ele nos trouxe o livro. Ele usou o exemplo e trouxe para nós o livro. O Espírito relata que todas as comunicações têm um controle. E nós chegamos aqui fora do roteiro de comunicações. Não temos o direito de ocupar a mediunidade dos espíritos que aqui se encontram, dos médios que aqui se encontram, fora do programa de manifestações. Então você vai entrar aqui junto comigo na reunião, ver o médico escrevendo. Nós conversaremos com ele a posteriori, mas você não fará nada. Isso é uma reunião organizada. Então os espíritos podem ir a uma reunião para observar, para estudar, para aprender, como no caso de André Luiz. Seria um espírito inferior, neste caso as barreiras protetoras não deveriam impedir a sua entrada? Na realidade, as barreiras protetoras de uma reunião, elas se levantam através da mente dos médiuns e conjugado com a atitude dos espíritos. Os espíritos serão sempre de luz, que nos orientam. À medida que a nossa mediunidade se distancia deles, fazendo com que escolhamos as nossas companhias espirituais, as barreiras já estão montadas para aquela qualidade de espíritos.
Se nós mantemos a mente em perturbação e entramos a casa, os espíritos não que caminham conosco não ficarão necessariamente lá fora. Eles entram caminhando conosco, ou ficam telementalizados conosco. E não cabe aos espíritos de luz ser os nossos capatazes, estar constantemente conosco, afastando aqueles que escolhemos andar conosco. Então, se você caminha com o espírito que você escolheu pela eleição dos seus pensamentos, não são os espíritos guias que irão tirar. Então, é esse pensamento que constrói as barreiras de uma reunião, conjugado com o amor dos espíritos. A barreira da reunião, ela será construída em um conjunto de forças entre os espíritos de luz e os pensamentos de luz dos médiuns. Se nos afastamos da luz, o que nos conjugará serão as barreiras do descontrole, que também não deixa de ser uma barreira. Mas haverá uma seleção de perturbações que ali irão passar. Como nós percebemos um caso bastante semelhante a esse, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, em que o centro se divide. Um centro espírita, e parte dele vira um centro de Umbanda, e parte dele vira um centro espírita. Os grupos se dividem lá dentro e nós vamos estudar esse caso aqui na última aula. Minha, no caso, na penúltima aula, que ainda haverá mais uma aula. E é justamente esse caso que nós vamos trabalhar, e é isso que acontece. Os espíritos de luz ficam com os médiuns que optaram em caminhar com eles, e no mesmo centro, na reunião ao lado, a balbúrdia está construída, gerando um conflito de extrema perturbação. E onde as barreiras? Onde estão as barreiras? As barreiras estão com aqueles que caminham com as barreiras de luz. Então o bem nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos do bem. Então muitas vezes nós também temos o conceito de que quando a reunião é uma reunião equilibrada, organizada, que o espírito furou as barreiras. Não existe mal que fure a barreira do amor. Se o espírito ali se adentrou em uma reunião equilibrada, foi porque foi permitido. E essas mesmas barreiras que protegem a reunião espiritual, narra Manuel Filomeno de Miranda que quando o espírito chega liberando petardos mentais, pensamentos negativos, essa mesma barreira faz com que o espírito sinta o que ele emana. Se ele emana dor, se ele emana sofrimento, perseguição, tortura, ele vai sentir os reflexos, porque essa barreira faz esse eco na sua personalidade. Joga o mal que ele está lançando na reunião para ele mesmo. Essas seriam as barreiras de uma reunião equilibrada. Vou falar em espírito de luz e os obsessores sofredores. Qual o comportamento do médium? Você falou em espíritos de luz. E os obsessores sofredores? Qual o comportamento do médium? Comportamento com ética. O comportamento da ética. Se você vai dar passividade a um espírito que é sofredor, nós devemos trabalhar em conjunto, porque estamos sendo orientados com um espírito que ali está controlando aquela comunicação. Falemos, por exemplo, da mediunidade que mais predomina nas casas espíritas, que é a mediunidade consciente. O médium sente o desconforto, então ele fecha os olhos e começa a receber os palavrões. Ele começa a cair em sua mente lentamente os pensamentos do espírito que irá se comunicar. Ele vai dar vazão àquilo? De forma alguma. Com a ética, ele vai manter a boca fechada. Se ele, todas as vezes que vem um espírito com um linguajar baixo, ele abrir a boca, cria-se o condicionamento. Ali está instalado o condicionamento. E que vai ser necessário ser trabalhado. Então, o espírito que orienta o médium, já com ele faz aquele trabalho de contenção. Em uma das obras de André Luiz, que eu não me recordo se Mensageiros ou Missionários, ele narra a chegada de um espírito extremamente sofredor, em estado de total convulsão, e o médium ali, em prece, em oração. O espírito é trazido e é colocado no campo mediúnico. Quando o espírito se aproxima, ele se aquieta. Ele fica em um estado que nem sabe descrever onde está e começa a se debater. E André Luiz fala em metáfora que parecia um peixe colocado em um saco com água plástica, com pouco espaço. Ele se debatia, mas extremamente contido, pelo pensamento salutar e equilibrado do médium, conjugado com o pensamento do mentor. Então isso faz com que, no momento da manifestação, ele, por mais colérico que seja, o médium chora, às vezes até
dá um estertor um pouco mais, vai um pouco além, mas nunca ganha campo, derrubar a mesa, destruir a sala, bater no dirigente. Aí derrapamos para longe da ética. Então, quando nos falamos em equilíbrio, o médium ali, em prece, a sua própria vibração já é motivo de contenção para o desequilíbrio do espírito que chega. Isso estamos falando de médiuns compromissados, de médiuns que frequentam as reuniões com constância, que estão sempre trabalhando os próprios conflitos, que estão ali com vínculo, usando esse conhecimento para que seja trabalhado a sua mediunidade. Nesse momento, os espíritos observam que há a presença de um espírito extremamente atrasado e que precisa ser atendido. Então eles pegam o seu catálogo e vamos olhar como alguém que, passando ali naquela avenida, sofre um acidente gravíssimo. A ambulância dos bombeiros que chega, vamos ver qual é o hospital mais especializado para atender essa lesão. É o hospital tal, corramos com esse doente para lá. Então nós vamos onde há o médico especialista, o médico próprio para aquilo. Da mesma forma se dá com as reuniões mediúnicas. Há um espírito extremamente atrasado que precisa se contrapor àquilo, a moral é elevada. Alguém que lhe dê um alimento que ele precisa controlar. Os espíritos observam que hospital de almas há médiuns compromissados. Para onde iremos levar que lá ele será atendido sem que ele acabe com os trabalhos do centro? É lá o André Luiz. Lá tem médiuns lá compromissados. Então nós vamos levar esse espírito extremamente em perturbação para ser atendido lá. Então eles escolhem o melhor hospital, onde não há condicionamento, onde não há animismo mistificador, onde os médiuns têm compromisso. E quem é que passa a frequentar a reunião é que vai arrastar aqueles que mais necessitam. Não são os espíritos mais evoluídos, porque eles o fazem para descer até o lodo, para tirar aqueles que mais precisam por amor. Então o que nos chega? Os espíritos de luz. Nós, pela escolha do nosso comportamento, fazemos do nosso hospital de almas um hospital especializado em moral e elevação. Quantas vezes um dos espíritos mais perseguidores da doutrina espírita foi levado tantas vezes para se comunicar através de Chico Xavier? Um espírito já bastante conhecido pelos espíritos de luz, e ele em transe pegava o lápis na mesa e fumava o lápis, e quando soprava, ele liberava a fumaça em ectoplasmia. Do grau de magnitude de perturbação do espírito que se lhe vinculava. Mas era necessário a moral para segurá-lo, para contê-lo, para o diálogo. O espírito que se afiniza com ele, o médium que se afiniza com a energia em desequilíbrio, vai dar campo ao desequilíbrio. Então lá não podemos levar, porque ocorrerá um acidente. É a mesma coisa de levarmos uma fratura exposta para o postinho da esquina. Chegando lá, sangue para todo lado, os médicos se perturbarão, não farão nada, e o que vão fazer? Tira ele daqui. A gente não dá conta de atender essa pessoa aqui. Vai ser um trabalho dobrado. Leva para um hospital e lá não podemos atender. Então essa é a proposta, é nos equilibrarmos sempre. Quanto à transfiguração do rosto e da voz, é um trejeito? Não, não é um trejeito. Porque as transfigurações elas vão ocorrer de acordo com o Espírito que se manifesta. Se for um Espírito do Senhor, de uma pessoa, se a mediunidade comporta aquele fenômeno, ela se manifesta dando vazão àquele fenômeno. Aí se vem um outro Espírito mais jovial, não se modifica a voz. Ele se comunica, fala, normalmente as pessoas às vezes nem sabem. Quantas vezes o médium Divaldo não incorpora nas palestras? Não sabemos que ele está incorporado. Ele está em transe mediúnico. Essa é a mediunidade com Jesus. O médium não se expõe, não se mostra naquele fenômeno que não há necessidade. E o espírito que se comunica também se mantém no anonimato, produzindo somente o brilho de Jesus, apagando o brilho do médium do espírito para que Jesus brilhe na mensagem. Então essas comunicações das transfigurações é um fenômeno mediúnico natural, na qual o médium ganha campo, o espírito ganha campo na faculdade do médium e ela se exterioriza.
Existe algum tipo de tratamento para reverter os comportamentos condicionados? Existe. Um deles é a extinção comportamental. Existem vários outros, mas são talvez tratamentos muito complexos. No campo da mediunidade, o que entendamos? O que precisamos fazer? Se percebemos o condicionamento, não o pratiquemos mais. Só que nesse momento em que optarmos em não iniciar o comportamento condicionado, nós vamos ter as consequências de assim não fazer. Vai haver um aumento das respostas emocionais e de respostas comportamentais. Você pode ficar ansioso, como nós relatamos na reunião de ontem. O médium se mexe na cadeira, fica agoniado, ansioso. O médium, de alguma forma, tem a compulsão de querer falar, se sente pressionado, como se alguém ficasse ansioso, eu preciso falar, sem haver necessariamente um espírito ali. Então isso são sinais de que você está em extinção. Persevere, porque entre 15 e 1h30, nos casos mais graves, a ansiedade começa a descer. Os cientistas fizeram um espectro de quando a ansiedade começa a cair. Isso já é da psicologia cognitiva. Nos transtornos de obsessão, obsessão psicopatológica e não espiritual, obsessivos compulsivos, nos casos dos comportamentos repetitivos, as pessoas, por exemplo, que têm a compulsão de ter tudo organizado. Eu tenho aqui um microfone, outro microfone, eles têm que estar todos em linha reta, senão me consome uma ansiedade enorme e eu não consigo falar em público. Precisa estar tudo em linha. É uma compulsão. Então, o terapeuta, o psicólogo, submete ele à desorganização. Fique aí, meia hora na frente desses estímulos desorganizados. Ele fica no impulso de querer ir lá, e se controla e agoniado, em extrema ansiedade, quer mexer, mas não consegue. Aí o psicólogo cronometra o tempo e mostra para ele, sua ansiedade durou tanto tempo, você tem consciência de que ela era assim? Não. Então se controle, porque lentamente você vai deixar de fazer esse comportamento. Então ele vai experimentando os impactos da ansiedade, dos comportamentos que ele tem a compulsão de querer organizar, e lentamente, quando ele entra em contato com o estímulo que ele queria organizar, que ele desconcerta, a ansiedade com o tempo vai diminuindo, e ele desliga o condicionamento. Ele passa a não se comportar mais fazendo a quebra da contingência. Isso é a exposição e a prevenção ao estímulo perturbador, ao estímulo condicionado. Então nós colocamos muitas vezes o psicólogo ou o psiquiatra joga moedas na frente da pessoa com um tipo de comportamento, a pessoa enlouquece, mexe os objetos da mesa, ele fica louco para arrumar. Então ele se contém, o psicólogo vai auxiliando ali com um ego auxiliar ao lado, vai dando orientações mentais, dizendo, entre em contato com a sua ansiedade, veja os seus batimentos, veja a sua sudorese, como você está ansioso, e vai explicando lentamente, até que ele vai, em sucessivas sessões, a ansiedade vai diminuindo, até que ele para e consegue ficar tudo torto e ele está normal. O condicionamento está quebrado. Então, se você é médio e se percebe nisso, deixe de fazer. Mas esteja ciente de que essa amplificação de outros comportamentos vão surgir. E você, com o tempo, vai experimentando desconforto até que se desligue. Agora, nesse caso da invigilância, quando você está em extinção, você vira campo à obsessão. Se um médium não conhece, tenta deixar de fazer, como ele está ansioso, se mexe, fica ali agoniado, aí a obsessão, olha, ó, esse médium aqui que a gente pode trabalhar. Ele fica agoniadinho, agora eu vou deixar ele estabilizado nessa ansiedade. Aí o que era um fenômeno de extinção vai virar um transtorno de ansiedade. O médium começa a ficar, a influência cristaliza. A fase da extinção, que era para ser só um período, passa a ser um fenômeno da vida. Ele passa a cristalizar aquela influência. Veja a importância dos condicionamentos. É ou não é importante? Então o médium condicionado abre campo a adoecer, a desenvolver esses transtornos. Daniel, desculpa, a gente no caso poderia fazer uma substituição desses condicionamentos? Pode. Por exemplo, eu tenho mania de bater na mesa, mas em vez disso vou fazer uma prece, vou substituir para fazer uma prece. Toda vez que eu sentir vontade de bater, eu vou fazer uma prece. Perfeitamente. Ninguém se desequilibra por fazer uma prece.
Na situação dos comportamentos condicionados, se eu não bater na mesa, eu não incorporei. Então, o processo sofre uma falha. Se eu não fiz isso, não tem fenômeno. Mas, no caso da prece, eu não perco a minha capacidade funcional. A pessoa que desenvolve um toque, um condicionamento, que ela não consegue ver as coisas afastadas, ela perde a sua capacidade funcional. Porque ela não consegue ir a um lugar onde há reunião e tem canetas na mesa. Ela entra na sala e não consegue ficar naquela reunião. Então ela sai, respira, bebe uma água, vai lá, quer arrumar, ou seja, o condicionamento lhe perturba. Então nós temos comportamentos que nós chamamos mais adaptativos, que são comportamentos que não fazem com que percamos a nossa capacidade funcional, como fazer uma prece, por exemplo. Nós podemos fazer uma prece em qualquer lugar. E talvez até se torne um condicionamento. Mas quem é que deixa de viver feliz porque está condicionado a fazer prece? A não ser que essa prece não seja uma prece que entre num grau realmente de compulsão perturbadora, que não é o caso aqui, que muitas vezes ocorre. Mas é justamente essa técnica. É substituir estímulos perturbadores por estímulos agradáveis, salutares, que não vão levar o médium a perturbações mediúnicas. Por exemplo, se você tem o hábito de fazer a prece, não se lhe vincula nenhuma influência espiritual, porque você está fazendo a prece, muito pelo contrário, faz e afastar. Então você não corre o risco de desenvolver um transtorno de ansiedade ou nada por estar com o hábito de fazer a prece. Gostaria de saber quando o médium muda o tom da voz. É a pergunta da transfiguração. Também seria um condicionamento? Não, é um fenômeno da mediunidade, da sensibilidade do médium. Há médiuns no qual C. Torres Pastorino estuda muito bem esses fenômenos da mediunidade na sua obra Técnicas da Mediunidade, na qual ele faz uma diferenciação entre os tipos de incorporação. No caso, essa nomenclatura é dada por Torres Pastorino, em estudos que ele fez. Ele observou, estudando os médiuns, ele percebe que há médiuns em que é feita uma ligação de um fio, como alguém liga esse microfone a um plug e o médium começa a receber, ele não se transfigura, não muda de voz, não ocorre nenhuma alteração, mesmo assim ele passa uma mensagem extremamente eficiente, sente as dores, mas não há transfiguração. Seria o que ele chama de uma psicofonia indireta, através de fio fluídico. Mas há uma outra psicofonia, Torres Pastorina Severa, que é uma ligação direta nos centros de força, onde o espírito se acopla no médium, 100%, e que ele vai fazer essa exteriorização. Então é uma característica de mediunidade para a mediunidade. Nem todos vão se transfigurar, e nem por isso quer dizer que é uma mediunidade falsa, ou que é uma mistificação. C. Torres Pastorino ensina que é uma mediunidade extremamente normal, e que vai produzir tanto quanto aqueles que se transfiguram, que mudam de voz, que mudam a letra quando escrevem, e que fazem essa produção natural. E isso não é condicionamento, porque a partir do momento em que há um caleidoscópio, uma mudança, o médium oscila, vem um espírito, ele se transfigura de uma forma, vem outro espírito, não há alteração, outro espírito, ele se transfigura de outra forma. É a mediunidade trabalhando, não é um condicionamento. Quando se cristaliza, tudo que se cristaliza vira obsessão. Eu fico ali, em todas as reuniões eu relato o mesmo quadro, vai virar obsessão. Eu chego na minha casa e só penso em uma coisa, vai virar obsessão. Já é uma obsessão, uma auto-obsessão. E que os espíritos que nos influenciam vai transformar. Então, sempre que nos vemos, estou em reunião de psicografia. Psicografei 1000 mensagens há 5 anos com o mesmo espírito. Está obsidiado. É obsessão. Porque a reunião de psicografia é para espíritos diversos trazerem diversas mensagens. Isso quer dizer que há um espírito ocupando a sua mediunidade. E está ali fazendo com que você perca tempo. Eu não vou pedir a vocês que não façam perguntas verbais, porque o tempo é muito curto e muitas vezes vira um diálogo e não mais perguntas. Tá certo? Não é pergunta, porque ele já é uma obsessão com a entidade. Com a entidade. Então muitas vezes o médium se compraz naquela situação, porque ele traz a mensagem que ele gosta, ele começa a ter uma relação narcísica com o mentor, que é o processo de fascinação. Então o meu mentor, o meu guia, quando ele vem, ele faz isso, faz aquilo. Comece a observar. Allan Kardec nos ensina que devemos questionar sempre os espíritos. E os espíritos de luz vão gostar. Não tenhamos medo. Se você vê um quadro como esse, leve a interrogação mental. Por que você me mostra isso?
para que você leve o resultado e não o estímulo neutro. Se você fala, estou vendo um livro que está ali, o que isso vai contribuir para a reunião? Isso vai trazer algum resultado aparente no momento? Nenhum. Mas se você vê o livro e pergunta para o Espírito, o que devo fazer com essa informação? O que você quer dizer com isso? É que a pessoa que está aí ao seu lado, ou aquela pessoa que está ali sentada, precisa estudar as obras de Allan Kardec. Veja a diferença. Eu estou vendo um livro. Sim, mas o que eu vou fazer com isso? Agora veja a diferença. A pessoa que está aí, os Espíritos estão me dizendo que precisa estudar mais. Está se desleixando. Assim como nós na reunião, sempre precisaremos estudar, mas para ela nesse instante há um recado especial de um Espírito amigo. É mais produtivo ou não é? É muito mais produtivo. E não fica naquele, eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo outra. Se eu pego um livro e coloco em cima do balcão, em um processo de clarividência, se eu trago médiuns clarividentes, eles vão me relatar, o livro está na vertical, ele está verde, azul nas páginas, eu pergunto a 2 médiuns clarividentes, eles vão dizer a mesma coisa, porque é o mesmo estímulo. Eles estão vendo objetivamente o elemento ali em cima do balcão. Mas se eu pergunto a 2 médiuns que têm a evidência subjetiva, um vai falar, o livro tem 200 folhas, tem um livro lá, o outro tem 100, é o animismo. Todos os 2 estão vendo um livro, a informação é real, mas a mente dele está pintando a informação do jeito que o seu mundo psíquico permite. Então isso pode começar a contaminar as comunicações. Observemos aqui, nesse caso, o espírito é o estímulo neutro, ele está somente irradiando para a médium. E os outros ali que estão na lateral experimentam aquilo como um comando mediúnico e começam a derivar mentalmente. Então eles passam a produzir quadros que não fazem parte da reunião mediunicamente. É essa mesma proposta aqui. Então, observando essas questões, nós vamos nos vigiando e quebrando os condicionamentos. Essa pergunta aqui está se referindo a espíritos que vêm violentamente. Nós falamos, a energia do médium e da espiritualidade vai conter essa perturbação. Na iniciação mediúnica, aparecem os relatos dos quadros, e são estes que direcionam o grupo de trabalho proposto. Se desaparecem os quadros, como você disse, como serão os trabalhos que os médiuns farão? É aí que nós começamos a descobrir a nossa mediunidade. É nesse momento que o grupo começa a saber que mediunidades que trabalham ali. Então nós vamos ter outras fontes de informação. Ontem nós fizemos esse exercício de fazer a reunião sem os quadros por solicitação dos médiuns. Em um momento da reunião ocorreu um caso muito semelhante a esse aqui. No caso de 3 médiuns que vinham 2 médiuns um ao lado do outro, pulavam um médium e um outro médium. 3 médiuns relataram a mesma sensação, estou sentindo algo no meu braço. Uma ardência, um queimor no braço. Será que 3 espíritos da mesma forma chegaram ao mesmo instante para escrever? É possível. Mas é muito possível que seja esse caso aqui, onde um espírito com algum deles queria escrever e os outros captaram, porque tiveram exatamente as mesmas sensações objetivas. Então os 3, no mesmo instante, relataram o mesmo quadro. E estavam muito próximos ali, inclusive do mesmo lado da mesa. Então, à medida que nós vamos fazendo esse filtro, é como o mito de Narciso. Ele vai ao lago e fica ali a se observar o seu quadro, a sua visão. Então, ele fica ali até a morte, e se deteriora e se torna uma pessoa e perde a beleza física. Os quadros se assemelham muito a isso, porque como eles são do mundo egóico do médium, aí aparecem espíritos com pedras na cabeça, com mantos, carregando pedras preciosas, despejando tapetes de ouro. E quem é que pinta esses quadros mediúnicos? É o mundo do médium, na grande maioria das vezes. Isso é o mundo narciso do médium pintando a vaidade. Quantos médios não temos visto que o meu mentor aparece coberto de ouro, com um manto tal, fazendo isso?
Será que um espírito realmente nobre precisa aparecer dessa forma? Há necessidade disso? Que na grande maioria das vezes é uma criatura normal, com uma roupa como nós, vem, se comunica, e nem apresenta a identidade do comunicante. Então somos nós que muitas vezes pintamos esses quadros. E como trabalhar? Ah, mas eu não escuto, eu não vejo. Se o quadro agora eu não posso mais usar, o que vai direcionar o trabalho? Então você é um médium de vibração. Você precisa ir trabalhar na vibração, mas ninguém vê. Então a psicofonia vai orientar. O médium vai fazer o transe de incorporação e o que o espírito falar pela boca do médium vai ser a direção do trabalho. É essa que vai ser, porque ali é o transe. O médium está em comunicação, está falando. Eu vim aqui, quero perseguir fulana de tal, eu a odeio, ela me fez, me largou, me deixou. Aí ele começa a contar a história. E não tem nenhum médium dizendo, ele bebeu, ele saiu, ele fez isso, eu vi o espírito e tal. E da boca do próprio espírito nós escutamos o quadro, que nenhum médium está falando diferente. Então a reunião começa a focar em uma só direção, em uma só faculdade, que vai direcionando. Com o tempo, à medida que vamos trabalhando essa evidência que há em nós, e que ela não deve ser esquecida. A proposta do curso não traz para que você não exercite mais a evidência subjetiva. Nós não falamos aqui em nenhum momento isso, mas que a eduque. Essa é a proposta. Se você começar a trabalhar, dar-se a chance, questionando o espírito que lhe orienta, ele vai trazer outras formas de informação para você. Porque a mesma mente que recebe um quadro, recebe uma palavra. Você concorda comigo? A mesma mente que faz um A, a mesmo braço que escreve um A, escreve um B. Então, por que não mudar o quadro por uma informação? Então, observemos. Entrou alguém à sala para ser tratado, precisa estudar. Aí vem aquela palavra solta na cabeça, que você, em estado de meditação, concentrado nos seus batimentos cardíacos, com a mente quieta, não estava nem pensando nisso e a palavra cai. É isso aí, ó. Fulano de tal precisa estudar. Não se perdeu tempo, deu uma informação produtiva e reduziu o animismo. Então você começa a direcionar. Aí o espírito de luz chega na reunião e vai fazer o quê? Vai escolher você para trabalhar. Vai escolher um médico que está com a mente afinada para receber as intuições dele sem deturpar o caminho mediúnico. Então ele chega na reunião, como fez o médico, como conta na reunião de André Luiz, e vai escolher aquele médico que tem a mente educada, que sabe trabalhar. Aí nesse momento em que o médium se cala, fica ali em concentração e recebe a informação intuitivamente, as palavras começam a lhe cair na mente, e não necessariamente precisa ser um médium em incorporação, aí vem o quadro. Logo após ele vê o quadro, aí eu me observo o espírito indo lá no passado, fazendo para confirmar a intuição que o espírito trouxe primeiro, em palavras. Aí ele tem certeza do que vê. E mesmo que seja anímico, que ele pinte o quadro do passado com a mente dele, ele tem a informação que o apoia. Então ele fala, fulano de tal eu odeio porque você fez isso com ele na encarnação passada. Você deve perdoar, deve fazer isso, deve fazer aquilo. Eu vejo, como os antigos profetas, vejo, e o quadro se arma, mas acompanhado de uma informação verbal, de uma informação discursiva, e não somente um estímulo, um quadro, que pode ser muito mal interpretado, e nós entramos no eu acho que fulano deve fazer isso, o que não deve acontecer nas reuniões mediúnicas. Eu acho que fulano deve parar de beber o remédio, porque eu estou vendo uma caixa de remédio com um X preto assim. Isso não pode ser um recado? Pode perfeitamente ser um recado. Então nós temos que observar. Veio o quadro, questione a entidade. Por que me mostra isso? E se o quadro for do perseguidor da pessoa que está ali? Pedindo que ele deixe de tomar o remédio para que ele entre em total desequilíbrio e o espírito o ataque. Então nós começamos a entrar num campo perigoso. Por isso a importância. Nós não estamos aqui pregando a perseguição a esse tipo de faculdade. Nós não estamos aqui de forma alguma pregando que temos que chegar ao perfeccionismo da mediunidade para não haver animismo. Nós estamos aqui não combatendo os espíritos que têm tiques ou trejeitos, mas nós estamos aqui pregando a educação, no sentido de que se o seu mentor faz isso, convide que não faça. Se ele for um espírito de luz, ele vai gostar muito e vai ficar com você. Se você tem um hábito de trabalhar com essa faculdade, eduque-a.
use ela com o suporte de outras faculdades que todos nós temos. E não fixando somente como Narciso fez, olhando para o quadro, e quando nós ficamos fixados em uma única forma de trabalhar, as outras mediunidades se deterioram. As outras mediunidades que eram para ser desenvolvidas vão se deteriorando. O médium deixa de usar, perde-se a ferramenta por falta de uso. É assim que os espíritos se tornam ovoides. É dessa mesma forma. Nós estudamos aqui as funções psíquicas que a alma tem. Quando ele comete um crime, ele se fixa no crime e as outras funções param de ser utilizadas. A psicomotricidade, o pensamento para de pensar em várias coisas. Ou seja, as funções perdem o efeito. Elas deixam de ser usadas, então ele vai se encapsulando em uma única função. E o médium que só se deixa utilizar nesse sentido é muito semelhante. Claro que não vai virar um ovoide, mas as outras funções tendem a deteriorar. Mas se você se deixa permitir fazer esse trabalho, é muito provável que você vá ampliar a sua faculdade, que as coisas vão trabalhar desde que você a tenha. Está ok? Então nós vamos falar por aqui, porque já avançamos. As outras perguntas que foram da aula passada e as que ficarem pendentes dessa, por ser um curso de levar a mensagem educativa que eu preciso e todos nós precisamos, eu não estou deixando de responder as perguntas. Se fosse só um seminário ou uma palestra, ficaria aí a pendência. Mas como é a proposta de levar uma discussão, um trabalho, um melhoramento para todos nós, então nós estamos fazendo um esforço extra-aula de mandar as perguntas para todos vocês. Tá certo? Agradeço a paciência, agradeço a caridade que tiveram de poder nos ouvir, a persistência por ter vindo num dia de chuva, que impediu o deslocamento de todos nós, mas chegamos aqui. Então nós temos mais 2 encontros comigo, e o último vai ser com o médico Anderson, que vai trazer a parte fisiológica da mediunidade. Então os próximos 2 encontros nós vamos ainda trabalhar algumas questões: aparelho psíquico, afloramento, condicionamento, animismo. Você veja quanta coisa nós estudamos aqui e que pode nos enriquecer mediunicamente. Então usemos as ferramentas, deem-se a chance de refinar o trabalho de vocês e abrir um campo para os espíritos de luz que todos nós precisamos. E a nossa fala aqui de forma alguma na condição de professor, como alguém que já se colocou um médium formado. Tem pessoas aí com uma magnitude mediúnica muito maior. A minha proposta aqui é de incentivar as pessoas a estudarem, a criar aquela sede de entender, de buscar, que todos nós necessitamos. Porque eu, assim como vocês, somos todos sofredores. Então nós estamos aí, no mesmo barco das lides da vida.